Olá, estamos aqui de volta para iniciar os passos do acompanhamento dos casos de pacientes portadores de hanseníase. Vamos então falar do passo 1. Qual é o passo 1? Que é o passo do diagnóstico e tratamento. Então, eu sou a professora Jaqueline Sachet, estou aqui para falar com vocês sobre o acompanhamento e avaliação dos pacientes portadores de hanseníase. Então, inicialmente temos que entender a forma de transmissão da doença. Como essa doença é transmitida, né? Ela é transmitida de homem a homem, tá? Por meio das vias respiratórias. Então, essa transmissão, ela vai acontecer da pessoa doente para a pessoa sadia, tá? Mas essa pessoa doente não é aquela pessoa que tem uma manchinha de hanseníase, é aquela que já está em estágio mais avançado e possui mais bacilos no corpo. Então, aquela pessoa que está no estágio inicial da doença possui poucos bacilos no corpo, então, consequentemente, o risco de transmissão é pequeno. Aquela que já está avançada sem tratamento, com vários bacilos no corpo, porque está com vários sinais e sintomas, é a pessoa que provavelmente irá transmitir a doença. O período de incubação é de 2 a 7 anos. Como assim 2 a 7 anos? Eu posso ter contato com a pessoa hoje e manifestar a doença só daqui 7 anos. Então, eu ficar com o bacilo incubado, adormecido, e ele acordar só daqui 7 anos. Então, eu posso ter muito tempo depois sinais e sintomas da hanseníase que eu tive um contato no passado, tá? 7 anos é o máximo. Pode ser que aconteça esses sinais e sintomas a aparecer com 3, com 4, com 5 anos, tá bom? Por isso é importante avaliar os pacientes que convivem com as mesmas pessoas que têm hanseníase por 7 anos. No caso, a gente faz uma média, nos próximos 5 anos, pelo menos, ter a avaliação anual dessas pessoas, justamente porque se o período de incubação terminar, vai aparecer os sinais e sintomas e vai ser detectado e tratado precocemente. Então, como eu disse, as vias aéreas é a forma de transmissão da doença. Mas eu preciso dessas vias aéreas de ter um contato próximo e por muito tempo. Não é uma vez que eu conversar com a pessoa que eu vou pegar hanseníase, eu preciso ter um contato íntimo prolongado. O íntimo prolongado quer dizer que é morar na mesma casa, sentar no sofá do lado, comer na mesma mesa, dormir no mesmo quarto. Se for uma pessoa da escola, brincar próximo uma pessoa da outra, do trabalho, uma pessoa muito próxima no trabalho. Então, essa proximidade, essa intimidade faz com que ao longo tempo eu transmita a doença se eu for um portador de hanseníase. Essa transmissão, então, ela vai acontecer da seguinte forma. Nós temos esse painel aí de transmissão, onde você vai ver que inicia na forma indeterminada. O que seria isso? Aquela coloração da pele mais clarinha, mas que não é definida como uma mancha, que não dá para saber direito ainda o que vai acontecer. Ou pode acontecer de você não se contaminar. Como assim acontece de eu não me contaminar? A nossa imunidade natural ou a imunidade por vacinas pode fazer com que eu tenha uma facilidade em reconhecer o bacilo e não fique doente. Então, eu posso ter contato com a pessoa e mesmo assim eu não contaminar, não ficar nem o bacilo incubado, nem adormecido, tá? Então, pode acontecer isso. Mas se eu me contaminar, eu vou iniciar no estágio indeterminado. Depois do indeterminado, se eu não tratar, se não for diagnosticado, com o passar do tempo, eu vou para a forma tuberculoide, que são aquelas manchas mais avermelhadas, com as bordas mais definidas. Então, é o formato que a gente chama de forma tuberculoide. Se eu não tratar, continuar desenvolvendo a doença, eu vou evoluir para a forma dimorfa,
que é aquela que aparecem mais manchas pelo corpo e as manchas são mais protuberantes. São manchas mais elevadas, avermelhadas, tá? Então são essas manchas que vão acontecer no corpo. Se não tratar, não buscar tratamento, não for diagnosticado, eu posso evoluir para a última forma, que é a forma virchoviana, que é a forma mais grave de alto grau da doença, onde a pessoa começa a ter várias deformidades estruturais do corpo, como, por exemplo, uma deformidade da orelha, uma deformidade do nariz, uma deformidade das mãos. Então, são deformidades mais aparentes, além de transmitir para outras pessoas. E aí, com o tratamento adequado, todas essas formas, não importa qual estágio a pessoa esteja, ela vai ser curada. Então, toda forma de hanseníase tem cura. As sequelas, as deformidades que aconteceram com a pessoa não vão se curar. Ela só não vai evoluir para uma piora. Se eu tiver sem tratamento, aí aquelas pessoas na forma dimorfa e na forma virchoviana, que eu tenho mais números de bacilos no corpo, é que vai acontecer a transmissão para outras pessoas. E como que eu faço então para definir um caso? Como que eu faço para fazer esse diagnóstico da hanseníase? Então a primeira coisa é observar se o paciente tem lesões ou áreas da pele com alteração de sensibilidade. A segunda coisa, eu vou observar se existe algum acometimento de nervos, principalmente os nervos periféricos. Como assim? Eu vou palpar os nervos e observar se esses nervos têm ou não têm espessamento. O que seria esse espessamento? Se ele está mais grosso do que o que deveria estar com a palpação. Num país endêmico como o Brasil, as queixas relacionadas aos critérios de definição de caso devem ser valorizadas para uma suspeição da doença. Então, eu suspeito da doença, conforme os sinais e sintomas, e uso avaliações físicas para confirmar esse diagnóstico, que são as avaliações clínicas. Nessa avaliação clínica, eu preciso de alguns materiais. Então, esses materiais vão me fazer com que eu consiga avaliar a sensibilidade térmica, dolorosa e tátil. Como que eu faço isso com esses materiais? Então, nessa bandeja ilustrativa que tem aí, essa bandeja tem todos os materiais necessários para essas 3 avaliações. Então, vamos ver como essas avaliações funcionam. O teste de sensibilidade térmica, você vai pegar 2 tubos de ensaio e nesse tubo de ensaio, um tubo ele vai ficar com água temperatura ambiente e o outro tubo com uma água morna, ele mais quente. E com a pessoa com os olhos tampados, vai tampar os olhos do paciente, para o paciente não ver, porque pode ser que a mancha esteja no braço. Nessa imagem, a mancha está nas costas, então ok, mas pode ser que ela esteja no braço, na perna. Então o paciente não pode ver você colocando qual tubo é qual no momento da avaliação. Primeiro a gente explica ao paciente o que vai ser feito, mostra para ele que um está quente, o outro não está. Depois a gente venda os olhos do paciente e faz a mesma avaliação agora em cima do local da suspeição da mancha. E vou colocar lá o tubo com água temperatura ambiente e perguntar, tá frio ou tá quente? E o paciente vai ter que me dizer se está frio ou quente. Se em qualquer momento o paciente tiver dúvidas e não souber se é frio e quente, quer dizer que ele tem diminuição de sensibilidade térmica. E se ele tem diminuição de qualquer uma das sensibilidades, não interessa qual, se ele diminui uma, já é suspeição da hanseníase. Existe agora o teste de sensibilidade dolorosa. Como que é feito isso? É feito com um alfinete e você vai ter a cabeça do alfinete e a ponta do alfinete. Então eu vou pegar um alfinete e vou colocar a cabeça, vou pressionar levemente a cabeça e pressionar levemente a ponta. Não é para furar o paciente não, muito cuidado com isso.
Não é para machucar o paciente, é para pressionar com cuidado na pele, porque a pessoa vai sentir pontiagudo. E vou fazer a mesma coisa, eu vou mostrar ao paciente o que eu vou fazer, depois eu vou vendar os olhos do paciente e vou fazer no local onde tem a mancha. E vou perguntar e vou revezando. Eu estou colocando a ponta ou a cabeça do alfinete? E a pessoa vai me dizer se é a ponta ou a cabeça. Posso fazer isso 3, 4, 5 vezes para me tirar todas as dúvidas que a pessoa vai responder corretamente. Se ela responder qualquer uma das vezes com dúvidas ou de forma equivocada, eu considero que essa sensibilidade está diminuída. E aí, mais um teste que a pessoa pode ou retirar o diagnóstico ou confirmar o diagnóstico da hanseníase. O próximo teste é o teste tátil. O que é o teste tátil? É o teste do toque. Eu vou pegar um chumaço de algodão ou um tecido e vou passar em cima da mancha e perguntar se eu passei ou não passei. Faço isso para o paciente ver, depois eu faço na mancha, na mesma técnica dos outros, com os olhos vendados, para o paciente não saber o que está acontecendo, senão ele vai colar com os olhos e não vai mostrar a sensibilidade correta dele. Então eu passo o algodão e pergunto, eu passei ou não passei? E vai ter momentos que eu não passo o algodão e pergunto, eu passei ou não passei? E o paciente vai ter que responder se você passou ou não de forma correta. Então aí estão os 3 testes de sensibilidade para a gente poder clinicamente suspeitar da hanseníase. Então, se ele em um dos testes ou em todos eles, ele não respondeu corretamente, eu tenho a suspeição da hanseníase. E aí eu tenho as avaliações dermatoneurológicas. O que seriam isso? Seriam as palpações dos nervos periféricos. Como eu disse anteriormente, nós precisamos palpar o nervo para ver se esses nervos estão espessados ou dolorosos. Quais são os nervos que normalmente nós palpamos? Nós palpamos o ulnar e o mediano, que são nos braços, e palpamos nas pernas, que é o fibular, o tibial. Podemos também palpar os da face, que é o trigêmeo, o facial e o auricular. Então, esses são os periféricos principais que são palpados para avaliar a dor e o espessamento, tá? Porque eu posso ter formas de hanseníase chamadas formas neurais puras. O que seria isso? Não tem nenhuma mancha no corpo, mas tem os nervos espessados e dolorosos. Então, o paciente pode ter hanseníase mesmo sem mancha? Pode. O mais comum é o paciente ter a mancha, mas ele pode não ter e ter o espessamento dos nervos periféricos e isso já ser um critério de diagnóstico clínico para a suspeição da hanseníase. Na existência de queixa ou alteração de sensibilidade e ou força muscular nos olhos, nos membros superiores e inferiores, esses pacientes têm que ser examinados com relação à função neural. Tá? Então, se o paciente tem dificuldade de fechar o olho e de movimentar membros superiores e inferiores, aí sim você tem que olhar com um pouco mais de cautela e fazer uma avaliação minuciosa dos nervos. A baciloscopia, então. Se eu não tiver baciloscopia, não significa que eu não possa fechar o caso de hanseníase. Nem todo município tem em mãos a disponibilidade de uma baciloscopia. Então, na clínica, eu posso fechar o diagnóstico de portador de hanseníase? Posso fechar sim. Mas se você tiver a oportunidade de fazer a baciloscopia, ótimo, é um exame complementar, como diz o nome, ele complementa o diagnóstico clínico. É um raspado intradérmico, não é linfa, tá? Que eu vou tirar de dentro da pele, é uma secreção bem superficial que vai compor dos 2 lobos e dos cotovelos. Se tiver uma mancha no corpo,
vai ser solicitado os 2 lobos, o cotovelo, mais um 5º sítio, que é a mancha. Se a baciloscopia der negativa, o paciente não tem diagnóstico de hanseníase? Não é assim que avalia. Mesmo com a baciloscopia negativa, o paciente com a clínica de hanseníase é considerado um paciente portador de hanseníase. Por quê? Porque a baciloscopia, nos casos mais leves, por exemplo, ou caso indeterminado ou tuberculoide, pode ser que não tenha bacilo no lobo da orelha e no cotovelo. E vai dar negativo a baciloscopia, mas isso não está impedindo do diagnóstico clínico ser soberano. Então, esse paciente, mesmo com a baciloscopia negativa e com outros critérios clínicos de hanseníase, eu considero ele portador. E aí, como eu disse para vocês, a gente vai fazer o esfregaço no lóbulo da orelha, o direito e o esquerdo, nos cotovelos, e caso tenha mancha, a gente vai trocar um cotovelo por uma lesão. Ou eu posso fazer 5 sítios, né? Depende como que vai ser essa avaliação. Não tem mancha nenhuma, só faz os lobos da orelha e os cotovelos. E a leitura, como que funciona a leitura? Né? Veio o resultado para mim. O que significa esse resultado? Então, eu tenho IB, que é o índice baciloscópico, tá? E aí existe uma escala. Quando não tem bacilo nenhum, é um IB de 0, não tem bacilo. Quando eu tenho de 1 a 10 bacilos nos campos examinados, eu falo que é uma cruz, 1+. Se ele tem de 1 a 10 bacilos a cada 10 campos examinados, eu falo já que é 2+, 2 cruzes. Se tem de 1 a 10 bacilos em média em cada campo examinado, já falo que é um IB de 3 positivos, de 3 cruzes. De 10 a 100 bacilos a cada campo examinado, tá vendo? Tá aumentando o número de bacilos em cada campo, ó. Eu vou diminuindo o tamanho dos campos e vai aumentando o número de bacilos. Serão, então, 4+, 4 cruzes. Se ele tem de 100 a 1000 bacilos em cada campo, 5 cruzes. E se ele tem mais de 1000 bacilos em cada campo, é um paciente de 6 cruzes. Então, quanto mais cruzes ele apresenta, mais contaminado, ou vamos dizer assim, mais bacilo circulante, e provavelmente esse paciente está com o estágio avançado da doença. Então, o que a gente faz? A gente vai somar todos os valores de cruzes que deram aí e vou dividir por 4 se forem 4 sítios. Tá? Então, um exemplo aqui, lóbulo direito, 0 da orelha, lóbulo esquerdo da orelha, 2, a mancha, né, do lado direito, 1, e do cotovelo esquerdo, 1. Eu vou somar todo mundo, então 2 mais 1 vai dar 4. Quantos sítios foram avaliados? 4 sítios, então 4 dividido por 4, ele tem um índice baciloscópico de 1, tá? Então, o IB de 1. E aí a gente vem para a poliquimioterapia. Então hoje essa poliquimioterapia, ela sofreu alterações, tá? Nós temos os comprimidos para o paciente multibacilar e paucibacilar. No caso aqui essa cartela de multibacilar, onde eu vou ter rifampicina, clofazimina e dapsona, tá? Nessa dose supervisionada, que é aquela dose que toma na frente do profissional, que engole na frente do profissional, tá? A dose auto-administrada, que o paciente vai levar o restante da cartela e vai tomar na sua residência, é de dapsona e clofazimina somente. Não tem a rifampicina na dose de casa. E quando esse paciente vai tomar essa medicação, essa cartela aí que está na figura, é uma cartela que dura 30 dias. Então, por 30 dias é essa cartela. Terminou a cartela, o paciente vai voltar no serviço, vai voltar com o profissional de saúde, vai levar a cartela para mostrar que tomou as medicações e o profissional vai dar a segunda cartela.
A primeira dose, que é a supervisionada, que é essa dose dos 5 comprimidos escurecidos em cima e um branquinho, ele vai tomar tudo de uma vez na frente do profissional e o restante da cartela ele vai levar para casa. Isso vai acontecer igual em todos os meses até fechar 12 meses. Então, são 12 cartelas que o paciente vai tomar. Para os pacientes com uma frequência irregular, né, precisa verificar o registro do número de doses para ver se consegue aproveitar algumas doses, né? Isso é uma outra questão que a gente pode abordar numa outra aula, porque existe uma complexidade por trás da frequência e do período que o paciente pode tomar as 12 cartelas, tá bom? Aqui vocês podem ver ainda que a gente tem a poliquimioterapia de crianças de paucibacilar. Essa cartela de paucibacilar, ela não funciona mais. Agora os pacientes, eles vão tomar só a cartela de multibacilar, tá? E vão tomar por 12 meses. Todo mundo toma por 12 meses agora, tá certo? Então mudou essa medicação. Esse manual do Ministério é de 2011 e essa medicação mudou há 2 anos. Nós vamos fazer depois uma aula só de poliquimioterapia e falar dessas medicações. Mas eu estou apresentando aqui para vocês essa cartela que foi modificado o tratamento, justamente que se vocês pegarem manuais antigos, vão ver que está aqui a cartela, mas não é usado mais esse tipo de tratamento, porque houve uma modificação por conta das multiresistências aí do bacilo da hanseníase e as medicações. E a proporção de cura, né? Como é possível avaliar se os casos que eu diagnostiquei estão recebendo os cuidados adequadamente? Se as incapacidades da hanseníase melhoraram ou pioraram no serviço? Quantos pacientes com hanseníase recebeu alta com incapacidade ou aqueles que receberam alta sem nenhuma alteração de deformidade? E como fazer agora, né, chegar a informação desse desempenho na secretaria, tá? Então, essas são as perguntas e as observações que a Secretaria de Saúde vai fazer para quem está na atenção primária como controle, como segmento dos seus casos, justamente para entender a evolução dos tratamentos de hanseníase. Se está melhorando, se está piorando, se fechou o tratamento, se abandonou o tratamento, se teve deformidade ou não, são os indicadores da hanseníase. Esses indicadores, eles precisam ser observados nesses pacientes de acordo com a sua evolução e a Secretaria de Saúde precisa saber dessas informações. Então, esses casos da proporção de cura dos casos novos de hanseníase, nós precisamos ver esses indicadores. Aqui eu estou falando para vocês as questões de casos de uma coorte. O que é uma coorte? É um segmento dos pacientes. Mas eu também tenho que avaliar não só esse segmento, como as incapacidades desses pacientes. Eles tiveram alguma incapacidade, eles estão com mão em garra, eles estão com dificuldade de força para fechar os olhos, eles estão com perda de força motora. Então, tudo isso nós também temos que avaliar como indicador e enviar para a secretaria, tá? Então, aqui, essas avaliações, a gente precisa saber desses indicadores e encaminhar com frequência para a Secretaria de Saúde para entender os casos novos, as recidivas, os pacientes que abandonaram e os pacientes que concluíram o tratamento. Então, esse foi o tópico de diagnóstico e tratamento. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido e daqui a pouco nós teremos aí a nossa sequência dos outros tópicos.